Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Você sabe o que é economia? Sabe qual é o objeto de estudo das ciências econômicas? Conhece a definição mais famosa de economia? Descubra isso e muito mais agora. Não existe consenso entre os economistas sobre qual a definição de economia que é a mais precisa. Porém, eu optei por utilizar no presente vídeo uma definição clássica de economia, elaborada pelo saudoso economista britânico Lord Lionel Robbins. Robbins escreve que a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Antes de qualquer coisa, é necessário entender o que escasso significa. Escasso significa que a somatória daquilo que todo mundo quer supera o que realmente está disponível. Pode parecer simples, mas esse princípio leva a conclusões importantes. Vamos voltar à definição de economia de Robbins. Ele diz que as necessidades são ilimitadas, e isso torna a grande maioria dos recursos escassos. Afinal, não há o suficiente para satisfazer todas as necessidades humanas, visto que quando uma necessidade é superada, logo surgem outras. Muitos renomados economistas seguiram a mesma linha do professor Robbins ao definirem economia. O Nobel em Economia, Gary Becker, em sua famosa obra Economic Theory, define economia como o estudo da distribuição de recursos escassos para satisfazer fins conflitantes. Além dessas outras definições da economia, muitos utilizam literalmente a definição do professor Robbins, como por exemplo o professor Thomas Sowell, que a replica em sua obra Economia Básica. Alguns exemplos de bens escassos são comida, moradia, serviços, o tempo que temos disponível, entre outros diversos recursos. Outro ponto interessante da definição de economia de Robbins é que ele nos mostra que os recursos, além de escassos, têm usos alternativos. Como os bens têm usos alternativos e eles são escassos, não é possível usá-los quantas vezes quisermos. As coisas gastam, desgastam e deterioram com o uso. É impossível comer a mesma comida duas vezes. É impossível usar um bem para múltiplas finalidades distintas e conflitantes simultaneamente. Não dá para dirigir um carro para o sul e para o norte ao mesmo tempo. Não dá para usar a mesma porção de terra para cultivar soja e trigo ao mesmo tempo. Essas são restrições que a realidade nos impõe e não é possível fugir delas, contorná-las ou desobedecê-las. Agora, combinando essas impossibilidades citadas com o fato de que nós temos determinadas necessidades e para satisfazê-las precisamos usar recursos escassos, pode-se concluir que certas formas de utilizar os recursos irão nos satisfazer mais do que outras. Logo, é necessário decidir como faremos uso deles, ou seja, como alocar os recursos escassos. Sempre há uma tomada de decisão nos esperando. Inclusive, não fazer nada por si só já é considerado uma decisão. Agora vamos entender o porquê dos nossos desejos serem considerados ilimitados. Aqui daremos duas razões pelas quais os desejos são ilimitados. E a primeira é as necessidades básicas, como fome, sede, sono, saúde e higiene, entre outras diversas necessidades. E essas necessidades voltam com recorrência. Não há como saciá-las de uma vez por todas. Iremos solucionar essas necessidades quando elas aparecerem. Mas, uma vez que estas são supridas, buscamos saciar outras necessidades e atingir novos objetivos, até que essas necessidades mais básicas precisem de atenção novamente. A segunda razão surge desses novos objetivos. Alguém que viveu na pré-história poderia pensar que não existem outras demandas além daquelas que ele estava acostumado a ver. Essa pessoa não sentiu falta de comer chocolates, de assistir um filme ou até mesmo acessar a internet. Esses desejos modernos não passavam pela mente dos povos mais antigos, mas hoje nós os sentimos. O que houve no meio do caminho? Bom, a resposta é: os povos mais modernos têm objetivos que os mais antigos não tinham, pois sequer tinham pensado neles. E esses objetivos foram sendo criados ao longo do tempo. Cada uma das coisas que existem hoje surgiu porque alguém quis atingir um objetivo
a partir de uma insatisfação que sentia e que tentou solucionar. As pessoas buscam elevar seu padrão de vida, porém elas não são iguais. Todos necessitamos de comida, porém nossos paladares são diferentes. Você pode gostar de pizza, mas um amigo seu não, e vice-versa. Os desejos se diferem até mesmo em irmãos gêmeos, que foram criados pelos mesmos pais, estudaram na mesma escola e dividiram a mesma casa. Para finalizar, devemos lembrar que Robbins destaca, entre outras coisas, que os recursos são escassos. Afinal, caso não existisse escassez, não faria o menor sentido estudar economia. Todas as coisas das quais sentiríamos falta já estariam ali para nos satisfazer. As leis da economia estariam suspensas. Mas a realidade é que não vivemos nesse mundo hipotético. A escassez é real e a humanidade vive buscando melhores formas de lidar com esse problema. Agradeço de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos